O New York Times anunciou na tarde dessa quarta-feira que se juntará ao Boston Globe e a outros mais de 300 diários num esforço coordenado de jornais americanos para publicar editoriais contra os repetidos ataques do presidente Donald Trump aos veículos de imprensa no país. Disse o editor: nosso editor marcou a posição do jornal quanto a essa questão e num momento em que jornais por todo o país estarão sob pressão comercial e política, acreditamos que seja importante mostrar solidariedade, disse o editor James Bennett, citando a posição do editor do jornal Sulzberger, que no mês passado se reuniu com Trump na Casa Branca. Na ocasião, Trump afirmou no Twitter que discutira a vasta quantidade de fake news apresentadas pela mídia, com o Sulzberger, que, por sua vez, emitiu uma nota afirmando que considerava a retórica do presidente, abre aspas, não apenas divisiva, mas também cada vez mais perigosa, fecha aspas. Em 2018, alguns dos mais graves ataques vêm de membros do governo, disse ele. Criticar a imprensa por amenizar ou exagerar o teor de suas matérias ou por publicar algo errado é inteiramente válido, acrescentou. Repórteres e editores são humanos e cometem erros. Corrigi-los está no cerne de nossa função, concluiu. Mas insistir em afirmar que as notícias que não o agradam são falsas é perigoso para a vitalidade da democracia, e chamar jornalistas de inimigos do povo é simplesmente errado e ponto final, enfatizou. Eu vou acrescentar aqui os meus 2 cents sobre o assunto, né? Mas antes de mais nada, vale notar que em termos de audiência, essa guerra entre mídia mainstream e presidente Trump é ótima para ambos os lados, né? Se é bom para o país ou para a democracia, é uma outra história. Mas parece inegável que a intriga crescente produz interesse, engajamento, polarização dos dois lados, o que costuma ser bom para os negócios. Dito isso, um presidente que ataca sistematicamente a imprensa quase toda, né, não é o ideal, óbvio. Menos ainda na América, nação fundada na liberdade radical de imprensa e expressão. Trump, contudo, não tem promovido propostas de censura oficial à imprensa. Ele faz uma campanha difamatória contra ela. Ele está usando os seus canais nas mídias sociais para combater o que chama de uma campanha difamatória por meio das fake news da própria imprensa. E ele não está mentindo nesse aspecto específico. Eis o ponto crucial aqui, né? Se é ruim ter um presidente que fica detonando o trabalho da imprensa, e é ainda pior uma imprensa que realmente deixa o seu trabalho jornalístico de lado para fazer campanha partidária. Trump não está conquistando tantos adeptos e seguidores do nada. Ele toca no nervo da questão e o público sabe que os jornalistas trocaram o jornalismo pela ideologia. O próprio Trump é uma espécie de reação a isso. Alguns tentam inverter e alegam que a mídia estaria reagindo, mas é justamente o contrário. A esquerda tomou a imprensa, faz torcida escancarada, como fez para Hillary Clinton durante a campanha, enquanto vive demonizando Trump. E como sabemos desde a terceira lei de Newton, toda ação tem uma reação de igual força no sentido contrário. É isso, em minha opinião, que estamos vendo aqui acontecer. Trump não tem outra alternativa, além de usar o seu canal direto com o público, o Twitter, né, para se defender de ataques tão cafajestes que tem sofrido. E isso é inegável. O maior risco para a democracia vem dessa perda de credibilidade da própria mídia. Ao atacar tudo e todos como iguais, chamando jornalistas de inimigos do povo,
Claro que Trump presta um serviço ao país, mas enquanto os jornalistas permanecerem em suas bolhas progressistas, darão credibilidade ao ataque do presidente americano. A melhor resposta não é unir 300 jornais e promover um ataque coordenado a Trump. Isso apenas reforça a sua narrativa, a sua denúncia de perseguição política. A única resposta possível é resgatar o bom jornalismo, em vez de só usar o filtro ideológico como tem feito atualmente. Os responsáveis pelas notícias falsas, disse Trump, detestam que eu diga que eles são inimigos do povo, porque sabem que isso é a verdade, em letras garrafais. A ação coordenada dos veículos de comunicação não ajuda a dissipar essa desconfiança. Tampouco ajuda a colocar como membro do board editorial uma racista que despreza homens brancos, como fez o próprio New York Times recentemente, com uma coreana, Sarah Jeong. Essa guerra entre mídia e Trump foi tema do comentário na Jovem Pan hoje, e o Joel Pinheiro da Fonseca aderiu ao discurso do establishment condenando Trump pelo problema, em vez de tentar enxergar qual é a real causa dele. O verdadeiro problema é que Trump, como eu disse, é um sintoma e uma reação, não a origem da questão. Ora, falar que grupos como a CNN fazem um trabalho sério, como disse Joel, é uma piada de mau gosto. A CNN, também conhecida aqui nos Estados Unidos como Clinton News Network, seria, segundo Joel, tido como um liberal no Brasil, um canal sério e não uma emissora panfletária do esquerdismo que faz torcida em vez de análise. Assim complica, Eu não nego que a CNN, ao menos, tenha notícias e reportagens com base em fatos, em coisas reais, apesar do forte filtro e viés ideológico. Mas é melhor do que as puras teorias conspiratórias de um Infowars da vida, do Alex Jones, O que não justifica, óbvio, parênteses, que seja banido de todas as redes sociais, como foi após forte campanha da mídia mainstream, Mas daí a afirmar que essa mídia faz um trabalho sério, vai uma longa distância. Ou o parâmetro de comparação, a régua de valor da imprensa agora, são esses sites obscuros de figuras loucas da internet? Espero que não. Então nós precisamos elevar o nível do debate, criticar o presidente quando ele merece críticas, por exemplo, quando ele está demonizando toda a atividade jornalística, quando não gosta do que ela está relatando, isso é perigoso, mas nós temos que ter em mente que isso, em boa parte, é uma reação a um trabalho realmente terrível que essa imprensa vem fazendo. E o fruto do problema é o viés ideológico da imprensa. Quando a imprensa deixar de lado a sua torcida partidária e passar a fazer minimamente jornalismo sério, um Trump da vida não vai ter mais como abusar dessa retórica de que toda a imprensa é uma grande fábrica de fake news que o persegue. Hoje, ele tem um ponto, e isso ecoa, isso ressoa na mente das pessoas, porque ele está, de fato, sendo perseguido por militantes disfarçados de jornalistas.